Então vamos para mais uma make artística aqui do canal. Vou começar uniformizando toda a pele com um prime, esse é da Ludorana, ele é Full HD e eu gosto porque ele deixa a pele bem lisinha e eu passo bastante nos sulquinhos que eu tenho aqui em volta dos lábios, que é o bigodinho chinês. Vamos preencher a sobrancelha, essa sombra ela é a Mocha da Tracta. Ela super combina com o tom do meu cabelo, eu gosto bastante. E também eu curto muito uma sobrancelha bem marcada. E eu gosto de delimitar ela aí com um corretivo. Esse é o Mate da Tracta cor claro. E aí eu vou aplicando em volta com esponjinha queijinho. Fica muito legal. Logo em seguida, ainda com corretivo, eu vou intensificar a pálpebra, tirando todo o pigmento dela. Ele vai funcionar como um primer, fazendo com que a sombra ela fixe muito mais e dure mais tempo. A paleta escolhida é a Natural da Copy Wins, é uma paleta que ela mistura tons mate e tons acetinados e eu vou trabalhar com o rosa e o roxo dessa paleta. Escolhi um pincel bem grande de esfumar, porque eu queria esse esfumado bem alto, porque a ideia é fazer um olho mais mítico, fazer um olho bem marcado, um olho grande, por isso que o meu esfumado ele vai ser bem alto. Eu passo primeiro o rosa e depois eu venho com um tom de roxo um pouco mais dentro do côncavo, esfumando bem. Logo em seguida, gente, eu vou fazer uma misturinha com o rosa e com o roxo, aplicando nessa parte onde eu não passei nada. Vocês vão ver um degradê que já vai ficar bem bonito. Poderia até ter deixado o olho desse jeito, porque também já tá bem legal, já tá bem marcado, mas aí eu não queria, né? Então eu venho no cantinho do olho e aplico essa sombra azul, que é da paleta Bella Femme, ela é 3D, então essas sombras você tem que depositar dando batidinhas, e logo em seguida eu venho passar por cima a sombra Sexto da Tracta, ele é esse azul água, um azul piscina, que tem pigmentos dourados, é a coisa mais linda, é muito sereia, é linda essa sombra. Você tem que ter personalidade para usar, te digo logo, porque a bichinha é pigmentada e ela fica bem forte. Então, da mesma forma, eu vou aplicando, dando batidinhas para fazer com que fique tudo bem juntinho, tudo bem misturado. Então, como a ideia é fazer um degradê, eu começo dando batidinhas também com um pouco de roxo, um pouco de rosa, para ir mesclando. Assim você não sabe aonde começa uma sombra e aonde termina a outra. Vai ficar um efeito bem legal. Ainda não satisfeita, eu passo glitter, minha gente. Poderia ter deixado daquele jeito? Poderia, mas eu não quis. Eu queria esse olho bem brilhante. Aí eu começo a aplicar o glitter da Dylos. Ele é o Aqua, um azulzinho assim também cor de piscina, bem em cima do azul. Em seguida eu venho com o glitter da Vult, esse é o rosé, mas no centro. E aí eu vou fazendo um degradê de glitter também. Arrasta um pouquinho pra lá, arrasta um pouquinho pra cá pra fazer esse degradê. Caiu muito glitter no meu rosto, eu venho limpando com esse demaquilante bifásico da Tracta também. Vamos passar muito lápis branco no olho, que é pra você aí zerar, pra você tirar toda a cor da parte de baixo dos seus olhos, da parte aí da linha d'água, e vamos criar uma nova raiz de cílios. Você vem com o lápis pretinho e passa abaixo do lápis branco onde você passou, e depois eu vou esfumando com sombra preta, depois eu venho com outro pincelzinho menor de esfumar e venho esfumando com um tom de rosa, e depois eu venho com um tom de roxo também. É como se você estivesse fazendo o degradê de cima e embaixo, entendeu? Eu acho que deu pra entender. Vai esfumando tudinho, que vai ficar assim, tudo com bem degradê. Logo em seguida eu faço um delineado bem grande, bem marcado. Essa caneta, ela é líquida da Tracta, eu amo. Agora eu vou fazer a máscara. Esse corretivo é meu amigo, ele serve pra tudo. Eu não queria uma máscara reta, queria uma máscara um pouco mais diferentinha, como se fosse em formato de nuvem. Daí eu passo fazendo esse vai e vem com o pincel, essas ondulações. E aí eu passo pra me dar pra delimitar mais ou menos aonde eu quero que ela comece, aonde eu quero que ela termine a máscara. Essas sombrinhas, elas são em formato de pasta, é artística, ela não tem cheiro de nada, mas a fixação dela é bem ruinzinha, gente. Ela não tem nenhuma marca específica, daí eu vou aplicando. Como eu passei bastante corretivo, eu vou meio que misturando a pastinha com o corretivo. Essa pastinha, ela não é mate, ela é bem cremosa, então ela vai ficar molhada e vai transferir. Por isso que eu faço uma misturinha do corretivo com a pastinha. Assim vai fazer com que ela fique um pouco mais seca. Logo depois que eu termino de marcar toda a máscara, com essa pastinha, eu venho com um pó. Eu não tinha naquele momento nem talco nem pó translúcido, então eu apliquei um pó que eu tinha mais fininho, esse da Tracta,
caneta e eu passei com ele mesmo em cima da máscara. Eu vou dando batidinha pra gente selar isso daí, porque como eu vou esfumar depois, e não ia dar certo, ia dar maior cagada. Então por isso que eu apliquei dando essas batidinhas. Vocês podem perceber que já fica bem opaco, bem seco. Depois, com o mesmo pincel grandão de esfumar, eu venho com um tom rosa e vou aí esfumando as bordinhas, sabe? Pra dar um efeito de porcelana na máscara. Confesso pra vocês que quando eu comecei a ver o resultado, eu quis deixar assim, eu não queria brilho, falando, nossa, tá ficando bem bonito, basta eu delimitar apenas as bordas e já vai ficar bem legal. Mas o espírito drag dentro de mim não me deixou em paz e dizia, coloca mais brilho, coloca mais brilho. E foi o que eu fiz. Vocês podem perceber que ficou bem bonito já assim, bastava fazer as bordinhas e já estava tudo certo, mas não. Esfumei todo o olhinho, ficou bem bonitinho. Depois eu passei gel de cabelo, porque eu não tinha um fixador que não fosse borrar a máscara, que não fosse craquelar, ou fosse tirar um pedaço da máscara. Então eu passei um pouquinho de gel de cabelo em toda essa parte aí da máscara onde eu queria aplicar o glitter e fui dando batidinhas. Esse glitter aí, ele é o Aqua da Dylos e eu comecei aplicando ele na parte inferior da máscara. O efeito seria mais ou menos de nuvem, era essa a ideia a princípio que eu queria. Fazer uma nuvem em tom de arco-íris e tal, e eu tive que dar o meu jeito com o que eu tinha em casa mesmo. Então eu comecei aplicando esse tom de glitter. Aí no centro, que vai dar uma puladinha aí no vídeo, mas vocês vão ver, eu passei o glitter da Vult, que é esse tom de rosé, mais ou menos, também. E aí eu misturei com outro glitter mais rosa que eu tinha. Ele não aparece tanto, porque o bicho nem grudava direito. O que sobressai é o glitter da Vult. E em cima eu passei o glitter azul da Ricoche. Fui passando ele bem nas bordas, assim. E no meio eu fiquei em dúvida do que colocar. Confesso que eu me arrependi, viu, gente? Eu não gostei muito desse verde meio amarelado que eu passei no meio. Eu poderia ter deixado sem, poderia ter deixado os olhos sem colocar nada. Mas assim, de um modo geral, no contexto até gostei depois. Quando montou tudo, achei que ornou, sabe? Deixem abaixo aí a opinião de vocês. Vamos ver o que vocês vão achar. Então, para dar esse efeito 3D, que eu gosto muito, vocês sabem que tudo que você escurece, você esconde, e tudo que você clareia, você destaca. Então, como eu queria as bordas bem realísticas, eu apliquei um pouco de preto em volta e depois eu apliquei um pouco do rosa, fazendo esse esfumado e esse degradê. Esse batom bem lindo, ele é da Tracta, ele é o Fashion 03, ele é um tom meio roxo, meio rosa, muito bonito. E pra finalizar, eu faço tipo uma máscara somente nos olhos, com essas pedrinhas brilhantes que são autocolantes. Só que quando você põe muito glitter, ela não gruda, então eu apliquei com cola de cílio mesmo. E esse é o resultado, gente. Ficou bem power, ficou bem power. Mas a ideia era brilhar, a ideia era ser algo diferente, a ideia era fazer uma máscara. Eu ainda coloquei 2 pérolazinhas em formato de lágrima, porque como se fosse a lágrima do unicórnio. Espero que tenham gostado. Se inscrevam nas minhas redes sociais, vai ser um prazer atender o pedido de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Beijão!